Então, beleza, tá? Nós vamos começar a discutir aqui o guideline de AVC isquêmico. Nós estamos aqui na residência, tá, de clínica médica do Hospital Municipal, tem os internos aqui, a gente vai começar a discutir esse guideline aqui de AVC isquêmico, tá? A gente vai discutir esse guideline de AVC isquêmico e vai dar uma comentada também nessa revisão que saiu esse ano também, 2020, tá? Mas principalmente o guideline, que é mais importante, né, do que a revisão. A revisão já traz algumas coisas mais recentes, só que o guideline ele é mais... Esse guideline é o guideline de referência, né, de AVC isquêmico, na verdade. As outras revisões a gente tem que olhar com mais cautela, porque a maior parte dos especialistas do mundo se reúne para fazer esse guideline aqui. Entendeu? Então tem algumas coisas que você tem que considerar com mais cautela. Tá? Bom, a gente vai começar aqui falando, né, do guideline de AVC, então só queria comentar isso aqui, que esse guideline traz também uma boa revisão sobre o GRADE, tá? que é esse método de analisar grau de recomendação e nível de evidência. Então, alguns guidelines trazem isso um pouco mais... Esse aqui traz bem arrumado, assim, se você quiser ver o GRADE de uma forma melhor, ele detalha bem aqui como é que é grau de recomendação e nível de evidência, para tudo que você for ver, tá? Vocês podem falar, tá? Durante a gente vai comentando aqui, o filme que leu aí também. Então, eu queria focar mais na parte clínica, né? A gente foca mais na parte assim de ação clínica ali que a gente vai ter, principalmente para nossa realidade. Eu vou só passar essas outras recomendações que não tem muito, não se aplica muito à nossa prática, tá? Então, ele fala dos sistemas pré-hospitalares, ele fala sobre a educação pública, então todo lugar tem que ter educação pública para reconhecer AVC isquêmico, né? E conseguir chamar a emergência para levar o paciente para ser atendido. Ele coloca também que todo lugar tem que ter um sistema em que a população consiga reconhecer o AVC isquêmico, tá? Então, por exemplo, tem dois, esse principal aí é o FAST, tá? Que é Face, Arm, Speech, Test, Scale, que é essa escala aqui de que você consegue ver. Não só ver o FAST aqui não, mas é uma escala em que a pessoa pede para o paciente levantar o braço, pede para ele sorrir, para você ver a face que está com desvio de rima e pede para falar, tá? E aí qualquer pessoa comum pode reconhecer um AVC, tá? E pode mandar o paciente para emergência. Esse é um exemplo de escala que a saúde pública deveria difundir, que é essa FAST, por exemplo, que é a mais fácil que tem. Tá? Não é exatamente a Cincinnati, né? O FAST é exato. O que é esse FAST exatamente? Pede para o paciente sorrir, olha a face dele, vê se tem desvio de rima, pede para levantar os dois braços, ele só consegue levantar um, e pede para falar, e vê que o paciente não consegue falar direito, tá? Tá triado, certo? Como é o Cincinnati? É assim? Então, eu achei que o Cincinnati tinha mais coisa. Sim, ele vai dando exemplos aqui, né? Cincinnati não é a mesma do FAST. E aí ele fala dessa parte de saúde pública pré-hospitalar. Aí ele fala também que ele vai falar aqui da parte do teleneuro, né, de que os locais podem ter trombólise, pode ter protocolo de trombólise se tiver telemedicina, então teleradiologia e teleneuro. Se o local tiver teleneuro e teleradiologia, já é suficiente e tem comprovação, inclusive, né, nível de evidência A, de que é benéfico, tá? De que reduz desfecho, melhora desfecho, só de você ter o apoio por telemedicina e teleradiologia, tá? Então não é difícil de implantar, não. Bom, vamos passar mais para a parte clínica aqui, tá? Que é mais importante. Bom, então ele vai começando que todo AVC isquêmico, a severidade do AVC isquêmico deve ser estudada por uma escala, tá? Recomendada previamente. Preferencialmente o NIH, tá? O NIH é a escala mundialmente usada para ver severidade do AVC isquêmico e é a escala que é recomendada mundialmente. Existe um curso de NIH, que tem em português, inclusive, porque tem uma sociedade de Portugal que faz, tem outras também no mundo, e você recebe o certificado e você valida o NIH, tá? Então, o que eu vou indicar é que todo mundo faça esse curso, tá? Todo mundo que está na emergência deveria fazer. Em algum momento a gente vai pedir para os plantonistas todos fazerem o curso do NIH. E vai... Todo mundo deveria, todo mundo trabalha na emergência, principalmente uma emergência que abre porta para AVC, deveria ter o NIH, tá? O NIH, ele é... Então,
todo mundo já fez a UNIAID na emergência, então ele vê o nível de consciência, vê a orientação para responder 2 questões, então ele manda você fazer 2 questionamentos e o paciente responder. Então, nível de consciência, orientação, responder a comandos, se o paciente consegue responder a 2 comandos, por exemplo, também. O olhar, campo visual, movimento facial, função motora, né, do braço e da perna, ataxia de membros, sensibilidade, linguagem, articulação, que na verdade é disartria, né? Então ele vê tanto a afasia quanto a disartria e a atenção, tá? Nível de atenção. Então o correto seria a gente graduar o INET do paciente na entrada e fazer avaliações graduais, sequenciadas de INET enquanto o paciente está na emergência, tá? Para avaliar melhor ou pior do paciente dentro da emergência, certo? Isso a gente já faz aí de rotina, né? Só que o ideal é que todo mundo faça o curso na internet e valide e saiba fazer o INEAIT oficialmente, né, pelo curso e ganhe certificado. Tá? Depois eu mando para vocês o link, como é que é. Qualquer pessoa pode fazer. Imagem de crânio, né? O paciente tem que entrar e fazer imagem de crânio, uma imagem sem contraste, não precisa ser imagem com contraste, e é um marcador de qualidade do serviço se 50% dos pacientes conseguem fazer a imagem em menos de 20 minutos da entrada do paciente na emergência. Tá? Então, o que significa isso? O paciente entrou com suspeita de AVC, se ele está estável, ele vai direto para a tomografia. Tá? Entra já para a tomografia. O paciente está bem, assim, a pressão, os sinais vitais estão estáveis, dá para o paciente ir para lá? Dá. Então, vai logo para a tomografia e depois faz o resto. Tá? Depois o paciente entra e faz o restante. Mas se ele entrou, não está muito rebaixado, não está com a pressão muito alta, não está precisando de um cuidado assim imediato, né, emergencial, ele já pode entrar e já ir para a emergência, certo? Já ir fazer a tomografia. Idealmente, se você puder, você monitoriza o paciente. O paciente entra, coloca o monitor, coloca os aparelhos, né, para monitorizar e ele vai para a tomografia com a monitorização de transporte. Tá? E aí, isso aqui eu vou falar mais para frente, tá? Mas ele coloca aqui o seguinte: se você faz uma tomografia de crânio e você vê a severidade da hipoatenuação e você usa a severidade da hipoatenuação para indicar ou não terapia trombolítica, não é para fazer isso, tá? O que é isso aqui? A pessoa fez uma tomografia, viu que o AVC é tão grande, está com tanta hipoatenuação que a pessoa entende, não, essa região do cérebro já está morta, não adianta fazer alteplase, tá? Não é para fazer isso, é o que ele indica que não faça. A hiperdensidade da artéria cerebral média também não é para ser usado como critério de alteplase, tá? Então não é para usar nem cerebral média, nem hiperdensidade de cerebral média e nem nível de hipoatenuação como critério para trombolizar o paciente ou não. Você não precisa fazer ressonância magnética antes da alteplase. A gente vai ver ali na outra revisão que, inclusive, outras guidelines recentes já indicam que o paciente faça ressonância no mesmo dia, tá? Todos eles. Mas você não precisa fazer ressonância para trombolizar o paciente, não. Tá? A gente vai comentar mais para frente. Então, o paciente é para fazer uma imagem não invasiva de crânio, ATC de crânio sem contraste, tá? E não é para atrasar a trombólise. Se o paciente puder, nesse caminho, essa recomendação aqui hoje é a seguinte: se o paciente puder, ao fazer ATC de crânio, fazer um exame intracranial vascular, e nisso não atrasar a trombólise, ele pode fazer, tá? Ou seja, se seu serviço estiver montado já a rotina de fazer angio-TC de crânio cervical, e logo na passagem do paciente isso for feito rápido, aí o paciente já pode fazer angio-TC, tá? Já pode fazer uma imagem vascular, intracraniana, inclusive, tá? E do pescoço também, da cervical também, se isso não atrasar a trombose. Se for atrasar, TC de crânio normal e segue a vida do paciente para trombolizar. Não é para fazer creatinina no paciente antes de fazer contraste, certo? Então algumas pessoas perguntam isso aqui. Tem que fazer contraste antes? Não é para fazer. Como é que abre essa sala aqui? Não precisa ficar admitindo. Eu não sei o que é aberto, não, vocês sabem. Então não é para fazer creatinina antes. Você pode fazer também uma imagem extracranial de carótidas e vertebrais, tá? É o que ele coloca aí. Mas o grau de recomendação aqui é 2A. Para isso, né? Para não atrasar a trombólise também nesse contexto. E aí, beleza. E aí você tem que fazer a glicose e a glicemia do paciente antes de trombolizar o paciente. Tá? Então, na verdade, para você trombolizar um paciente com AVC isquêmico, você precisa de uma glicemia e de um TC de crânio. Certo? E só. Não precisa de mais nada. Tá?
glicemia e TC de crânio e não precisa de outro exame, certo? Ele vai comentar nesse guideline na outra revisão de que se o paciente ele tem, você sabe, acha que ele tem plaquetopenia por outra doença, aí você faz a plaqueta. Se ele já usa anticoagulante com marinho, você tem que fazer a RNI. Se você acha que ele tem uma trombofilia, aí você tem que fazer coagulograma antes. Mas se você não tem história de nada disso, não tem suspeita de nada disso, os únicos exames que tem que fazer é glicose e TC de crânio, certo? Aí você vai fazer, você pode fazer troponina, pode fazer ECG, nada disso pode atrasar a trombólise, tá? E aí, em termos agora de manejo, né, de medicação e de suporte que você vai dar ao paciente. Então, até aí, as recomendações que ele deu, os mais importantes foi que tem que fazer uma TC de crânio sem contraste. Se puder fazer a anjo-TC sem atrasar a trombólise do paciente, pode fazer, mas não é para atrasar. Teleneuro, a escala para a população, pode ser a FAST, tá? Pode fazer outros exames, mas o que indica a trombólise só é glicose e TC de crânio. Idealmente tem que ser feito em 20 minutos, né? A TC de crânio na entrada do paciente ela tem que ser feita em 20 minutos, idealmente. Bom, aí vem, quando o paciente entra com AVC isquêmico, você tem que colocar oxigênio suplementar, só se a saturação do paciente estiver abaixo de 94, né? Segundo foi visto nesses estudos que ele referencia aqui no guideline, tá? Saturação abaixo de 94, você bota oxigênio. Não precisa botar oxigênio de rotina para todo mundo, não tem evidência. Para pacientes não hipóxicos. E aí a gente entra na discussão da pressão arterial, tá? Esse guideline divide. Tem uma parte que ele fala aqui, que é relacionado, tudo que ele está falando que é relacionado à trombólise. Mais para frente ele vai falar o cuidado geral lá do paciente com AVC comum, tá? Sem trombolizar, sem trombose. Então, você vai ter que evitar hipotensão e hipovolemia. Então, hipotensão e hipovolemia tem que ser corrigidas, tá? Você não vai deixar o paciente desidratado e hipotente, você tem que deixar ele normotenso e euvolêmico, certo? Não existe recomendação para o AVC isquêmico igual para outros AVCs hemorrágicos e outras coisas, de você deixar a pressão um pouco mais alta para garantir pressão de perfusão cerebral. A pressão do paciente com AVC isquêmico é a PM média acima de 65. Ele não pode ficar hipotente, igual qualquer outro paciente, tá? Então você tem que evitar hipotensão, só isso. Não foi comprovado que você deixar o paciente mais hipertenso melhora a pressão, melhora a recuperação da zona de penumbra, segundo as referências desse guideline. Então você tem que corrigir hipovolemia e hipotensão, né? E aí a pressão arterial, aquilo que a gente estava comentando hoje na visita, né? Quando é que eu vou baixar a pressão arterial do paciente? Então, o paciente que eu vou trombolizar, que é elegível para trombólise, eu tenho que deixar a pressão dele abaixo de 185 por 110. Certo? E aí, o bom desse guideline aqui é que ele bota a recomendação e embaixo ele já comenta os estudos, ele já dá para você assim mastigado o que é que deu essa recomendação. Com o nome dos estudos, a referência, às vezes a porcentagem dos pacientes, ele descreve bem aqui embaixo o que é que gerou essa recomendação, né? Então é interessante notar o seguinte, que essa recomendação aqui para pressão arterial, ela está aqui porque, na verdade, não foi testado. Os pacientes eles não foram testados acima dessa pressão, tá? Com trombólise. Os pacientes foram excluídos do estudo, na verdade, acima dessa pressão. Então, todos os RTC, RCT Randomized Clinical Trial. Então, os ensaios clínicos randomizados para IV alteplase, eles requisitavam pressão menor do que 185 por 110, tá? Então, eles só testaram o paciente abaixo dessa faixa. O paciente não foi testado acima dessa faixa em ensaio clínico randomizado. Alguns estudos observacionais sugerem que o risco de hemorragia com o paciente muito hipertenso é maior, mas é só estudo observacional, tá? Como vocês dá para ver que eu estou mexendo na tela aqui, né? Vocês conseguem ler ali na tela? Está bem embaçado, mas dá para ler? Consegue ler? Mais ou menos, né? Então, estudos observacionais mostraram risco aumentado de hemorragia nesses pacientes, mas não foi testado. Então, qualquer guideline até hoje de AVC pede para você não trombolizar o paciente se ele não tiver uma pressão acima de 185 ou abaixo de 185 por 110. Certo? Então, mesma coisa para o paciente que você está planejando terapia intraarterial, também manter essa mesma pressão aqui para baixo. Mas o grau de recomendação é bem menor do que esse aqui. Beleza. E aí ele dá algumas... Então, não está bem estabelecido você
a utilidade de você fazer hipertensão induzida por droga, tá? Isso não foi testado, não tem validade nenhuma, ninguém faz, ninguém recomenda, tá? Não é para você induzir hipertensão no paciente, a não ser que ele seja hipotenso, aí você vai induzir normotensão, tá? Que é M abaixo de 65, é isso. Aí ele dá aqui exemplos de medicação que é para usar, né? Mas aqui é tudo opinião de especialista, tá? Isso aqui não tem validade testada, tá? CEO é opinião de especialista. Então essas sugestões aqui é só opinião de especialista, tá? Nosso Niprid está aqui embaixo, ó. Nosso Niprid que a gente usa está lá embaixo, certo? Mas é Niprid que a gente usa, né? A gente não usa lá na betalone, cardipina, a gente não usa nada disso, né? Talvez aqui a hidralazina que ele cita aí também e o Niprid, tá? Que é o que a gente usa na nossa prática. Certo? Então o paciente ficou... Isso aqui é no contexto da trombólise. Lá embaixo ele vai começar a falar dos pacientes que não vai trombolizar, até que a gente deixa abaixo de 210 de pressão, certo? Então temperatura, a gente tem que evitar febre e o benefício de hipotermia não está bem estabelecido. Então a gente não indica fazer, os guidelines não indicam fazer hipotermia, a gente não vai colocar isso em protocolo hospitalar, porque não tem evidência, só evitar febre. Tá? Então tratamento com antipirético quando o paciente fizer febre. Também é a opinião de especialista. Glicose. Então, o alvo de glicemia para o paciente crítico é de 140 a 180, certo? Então, o alvo de 140 a 180. Já foi comprovado que alvo de glicemia mais rigoroso do que esse piora o desfecho. O paciente tem piores desfechos e a gente tenta um alvo de glicemia mais restrito do que esse aí, certo? Principalmente aquele estudo chamado Nice Sugar. Alguém perguntou isso no grupo lá, a gente mandou esses dias aí. Foi o André que perguntou. André perguntou. Foi no grupo do PS? Foi. Você está no grupo do PS. Então, esse estudo que mostrou, ele comparou essa meta de glicemia em 140 e 180 aí, menor do que isso, uma meta mais restrita, tá? O paciente com meta mais restrita teve um desfecho pior. Não precisa a gente deixar o paciente com 100 de glicemia, perseguir glicemia muito baixa nesse contexto não. É de 140 a 180, melhor desfecho, tá? E evitar hipoglicemia, né? Então não pode o paciente ficar com hipoglicemia também. E aqui a dose do alteplase, né? Então o alteplase ele foi comprovado principalmente nesses 3 estudos aí, né? O ECAS, o Atlantis e o NINDS. Foram os 3 estudos que mostraram benefício em você trombolizar o paciente, tá? Então já foi comprovado por mais de um ensaio clínico randomizado o benefício dos pacientes, principalmente esses 3 aí, ECAS, Atlantis e NINDS, né? E a dose da trombólise que a gente coloca, coincidentemente a gente comentou isso hoje, né? Então é 0,9 miligrama por quilo, máximo 90 quilos, ou máximo 90 miligramas, tá? Então se o paciente tiver 100 quilos, o máximo uma dose é 90 miligramas. Em 60 minutos, sendo que 10% a gente vai fazer em 1 minuto, não é 10 minutos. Lembra, a gente comentou hoje 10 minutos, né? 1 minuto a gente vai fazer 10% da dose, tá? A gente comentou em bolos, né? Mas a gente chegou a falar de 10 minutos lá, a gente se confundiu um pouco, mas é 1 minuto o bolos, de 10%, tá? E o resto é em 1 hora. Beleza? O frasco de alteplase, que é o Actiris, ele tem 50 miligramas. Se o paciente tiver 55 quilos, a gente vai usar um frasco. Se ele tiver mais do que 55 quilos, é 2 frascos. Tá? Se ele tiver até 55, você vai pegar um frasco. Vai usar menos às vezes, né? A depender do quilo dele, do peso. Mas se para você comandar rápido para enfermagem, se ele tem mais de 55 quilos, já sabe que é 2 frascos que vai precisar. Tá no paciente. Se tiver abaixo de 55, é um frasco só. Certo? E aí ele vai começar a comentar aqui dos pacientes que essa faixa aí de 3 horas a 4 horas e meia. A gente usa, geralmente fala tem livro, tem um monte de coisa, o tempo de 4 horas e meia, né? Que foi comprovado para trombólise. Só que esse estudo que provou 4 horas e meia, que é o ECAS 3, esse estudo aqui, ele excluiu alguns pacientes, tá? Nesse estudo. Outros estudos comprovaram também para esses pacientes mais abaixo de 3 horas. O ECAS 3, que foi o estudo que estendeu até 4 horas e meia, ele excluiu alguns pacientes, tá? Então a gente tem que considerar esse tempo aí de 3 a 4 horas e meia e excluir alguns pacientes desse horário, dessa faixa de tempo aí de 3 a 4 horas e meia. Ou então considerar, assim, discutir bem com a família, ver bem com o paciente se o benefício ele supera o risco, tá? Porque esses pacientes, na verdade, não foram testados, tá? A gente vai comentar já disso aí. O que significa essas 4 horas e meia aí? Significa que da hora que o paciente teve o déficit, se você contar dali do ictus, do déficit dele, até 4 horas e meia para frente, você está na janela para trombolizar, tá? Ou até 3 horas, dependendo se for esse grupo de pacientes aí. Se ninguém sabe o tempo
do déficit não pode trombolizar, você não tem como trombolizar. Você tem que perguntar para o paciente a última vez que ele foi visto bem, tá? Ou para a família. Então tem que tirar isso. Qualquer evento vascular tem que tirar isso, tá? Qualquer evento vascular, não é só AVC não. Qualquer infarto, outros eventos vasculares aí tem que estar bem estabelecido assim, que horas foi, você tem que registrar em prontuário o horário do ictus, tá? Se ninguém sabe o horário que o paciente foi visto bem, o horário foi desconhecido, não pode trombolizar. Se o paciente dormiu e acordou assim, e ele foi a última vez visto antes dele dormir, você tem que considerar a última hora que ele foi dormir, tá? O último horário que ele foi visto antes dele dormir. Esse é o horário que você vai considerar. Você não pode estimar que foi ali no sono, porque você não vai saber, certo? Então, sabe o horário que o paciente teve o evento? Conta 4 horas e meia, daí você tem a janela para trombolizar. Tá? A gente vai comentar ali mais para frente, mas é o seguinte: abaixo de 3 horas é todo mundo. De 3 horas a 4 horas e meia, a gente tem que excluir, ou pelo menos considerar bem o risco-benefício para esses pacientes aqui. Ó. Acima de 80 anos, os pacientes que tomam varfarina, independente do INR, tá? Porque esse estudo não dosou INR, é uma contraindicação relativa. Você pode pegar o paciente com varfarina e dosar o INR dele rápido. Se tiver abaixo de 1,7, você pode trombolizar, tá? Mas se for entre 3 e 4 horas e meia, isso não foi testado. Então, você talvez tenha que excluir esse paciente também do seu protocolo, tá? Abaixo de 3 horas, está comprovado. Você pode pegar o paciente abaixo de 3 horas e dosar o INR dele com varfarina. Se estiver abaixo de 1,7, você pode trombolizar ele. Entre 3 e 4 horas e meia, que você, mesmo com a INR abaixo de 1,7, você tem que considerar que esse paciente ele não foi testado, tá? O ECAS-3. E pode ser que seja benéfico. É isso que o guideline fala mais para frente. Outros pacientes aqui. Então, o paciente que tem diabetes mellitus e AVC prévio, tá? Então, o paciente tem essas duas condições, diabetes e AVC isquêmico prévio. Esse paciente também foi excluído do ECAS-3. Pacientes que têm o NIH maior do que 25, também foi excluído. E pacientes que... Não, é por isso. E por risco excessivo de sangramento, tá? Então a gente tem que excluir esses grupos de pacientes aí entre 3 e 4 horas e meia e ver bem o risco-benefício. Beleza, então ele coloca aqui, ó, como grau de recomendação 2B, isso aí. Não foi randomizado esses pacientes aí com entre 3 a 4 horas e meia para ser trombolizado esses grupos de pacientes aí. Tá? E aqui ele fala também de paciente com AVC isquêmico com severidade moderada, né, ou leve, na verdade. O AVC isquêmico leve também não foi testado nesse grupo de pacientes. A gente fala disso mais lá para frente. Tá? Deixa eu chegar naquela outra tabela. Outra coisa também, a gente vai chegar lá nas contraindicações, né? Então ele contraindica, eu fui grifando aí o que é que eu considerei mais importante, tá? Mas se vocês quiserem pegar o guideline, vocês leem ele inteiro. Mas tem muita recomendação assim solta, tem muita coisa solta, tá? Fui grifando o que eu achava que era mais importante assim, mas depois vocês leem ele inteiro. O alteplase ele não deve ser administrado em pacientes que receberam uma dose de tratamento efetivo, a dose full de Clexane, tá? Nas últimas 24 horas. Essa recomendação é para tratamento com dose full, não é para dose profilática, está escrito ali, tá? Não é o paciente usou heparina profilática, não. O paciente usou heparina 1 mg por quilo, tá? Então, se o paciente usou 1 mg por quilo de heparina, que é a dose anticoagulante efetiva, ele não deve ser trombolizado nas próximas 24 horas, tá? Não pode ser trombolizado. Não é dose profilática, certo? E uma outra recomendação que ele dá aqui é que se você não está suspeitando de uma desordem plaquetária ou do distúrbio de coagulação, você não precisa dosar plaqueta e coagulograma, tá? Só repetindo aqui, é o que ele coloca aí no guideline. Sim, não pode trombolizar também. Também, nenhum deles. Isso ele vai comentar lá na frente. Tá? Uma outra coisa aqui, ele coloca, o alteplase ele não pode ser feito com hiper ou com hipoglicemia. Por quê? Os médicos têm que saber que tem que se atentar para o fato de que hipoglicemia e hiperglicemia podem mimetizar apresentações de AVC. Tá? Então você não pode trombolizar o paciente que está com hiper ou hipoglicemia. Você tem que corrigir primeiro. E se o paciente ele melhorar da hipoglicemia é porque não era um AVC. Pode ter hipo ou hiperglicemia. Tá? Se ele persistir com déficit, aí você pode trombolizar. Tá? Mas antes você tem que corrigir a glicemia do paciente.
Mais para frente ele fala a mesma coisa sobre convulsão. Então, se o paciente entra convulsionando e você acha que ele está no pós-ictal, também não é recomendado que você trombolize. Você teria que esperar passar o pós-ictal e ver se o déficit dele não é pelo pós-ictal, tá? O déficit de nível de consciência. Então, uma outra coisa aqui, uma recomendação, que isso aqui está como recomendação de especialista, tá? Mas é a discussão que a gente teve hoje, que é a seguinte, ele fala aqui, ó, a trombólise ela não é para você esperar o paciente melhorar para você ver se era um AIT, para você trombolizar ou não. O paciente entrou com déficit, você tem que trombolizar, tá? Sem esperar para ver se era um AIT ou não, certo? Só que isso aqui, nesse guideline aqui, é a recomendação de especialista. A gente vai ver numa outra revisão que ele dá uma recomendação parecida. Mas não tem indicação aqui, pelo menos por esse guideline, de que você espere o paciente melhorar, fica monitorizando ele para ele melhorar, para você ver se era um AIT ou se era um AVC. Beleza? Então, ele fala aqui também para os clínicos se atentarem de que o fibrinolítico pode fazer angioedema e complicações hemorrágicas, então você tem que estar pronto para agir nessas causas, tá? Falando mais uma vez aqui da pressão, do alvo de pressão, que aqui é diferente, ele coloca 180 por 105, lá em cima ele colocava 185 por 110. Às vezes ele dá uma recomendação muito parecida, mas ele divide quem é quem, tá? Então ele coloca lá em cima a recomendação de 75 por 110, aqui ele vai falar de outro estudo e ele coloca aqui, ó, não randomizado, ele coloca outro nível de evidência, tá? Para uma recomendação um pouquinho diferente, 180 por 105. Tá. Vamos mais ali para frente, que tem coisa mais importante. Então aqui, essa aqui é uma tabela interessante, uma lista de coisas que ele vai fazendo, resumindo o que ele estava falando ali acima, tá? Então ele coloca aqui, ó, dentro das 3 horas. Ele faz as mesmas recomendações aqui dentro das 3 horas. Aí ele pega aqui e coloca dentro das 3 às 4 horas e meia, ele explica para a gente aqui mais uma vez quais são os pacientes que não foram testados, né, que foram excluídos do ECAS 3, e ele diz que esses pacientes eles podem ser trombolizados, mas você tem que pensar bem no benefício, risco-benefício, tá? Porque esses pacientes não foram testados. Então, idade maior do que 80 anos, se tem diabetes mellitus e AVC isquêmico, os dois, né? A severidade do AVC NIH maior do que 25, a OAS é o que? OAC. Se o paciente usa anticoagulante, independente do INR, e se o paciente tem um envolvimento maior do que, aí que ele coloca também, um envolvimento maior do que 1/3 da artéria cerebral média. Tá? Lá em cima ele não coloca, que ele coloca, se o paciente tem um AVC maligno também, entre 3 e 4 horas e meia, esse paciente também não foi testado. Tá? Então você tem que pensar bem antes de trombolizar. Certo? Tudo isso é para estar em protocolo. A gente está falando aqui porque a gente está estudando o assunto, mas dificilmente uma pessoa grava isso aqui tudo, tá? Ela sabe, dificilmente, a não ser que a pessoa trabalhe com AVC isquêmico todo dia, ela seja trabalhando no protocolo de AVC, na linha de cuidado do AVC, todo dia, com anos, ela vai gravar isso aqui, tá? Mas você não precisa gravar, porque isso aqui tem que virar protocolo hospitalar, na verdade, tá? Então, você sabe, você lê o guideline, entende a doença, só que isso aqui tem que virar protocolo hospitalar. Quando você for trombolizar um paciente, você tem que estar na linha do protocolo, tá? Isso tem que estar fácil para você não precisar gravar tudo isso na sua cabeça, tá? Então, isso tem que virar protocolo hospitalar tem que ser fluxograma hospitalar. Então, você não vai incluir esse paciente, você vai incluir esse. E se tiver, pergunte isso, tá? Se tiver isso, dose tal coisa, dose ONI antes de coagular. Se tiver 3 e 4 horas e meia, não trombolize se usava Marevan, independente do INR. Então isso tem que estar fácil já para você, fluxogramado, né? Para você não precisar voltar ao guideline toda vez, tá? Ele volta aqui e fala de novo da meta de glicemia, meta de pressão. E ele fala também do paciente em estágio final de doença renal, que o paciente pode ter um elevado risco, pode ter o KPTT alterado, tá? Se ele tiver o KPTT alterado, ele tem um risco maior de complicação também, tá? Só que a alteplase é recomendada no paciente com... Peraí. Normal, é isso mesmo. Ele diz que a alteplase é recomendada no paciente com doença renal em estágio final e o KPTT normal, tá? Então aqui ele está sugerindo que você dose o KPTT no paciente com estágio final. Isso. Exatamente.
Ou seja, aquele diz, se tiver normal, o KPTT normal, você tromboliza, tá? Os que têm o KPTT elevado, eles têm maior risco de sangrar, tá? Ou seja, está sugerindo, se talvez estágio final de doença renal seja uma boa você dosar o KPTT antes de trombolizar. Que entra naquela recomendação lá, se você tiver suspeita de uma coagulopatia, suspeita de que os exames estão alterados, você dosa, tá? Se você não tem suspeita nenhuma, você não dosa. Então, doença renal estágio final pode entrar na sua lista de suspeitas de algo. Para que ele tenha uma coagulopatia, eu vou dosar para ver. Beleza? Então ele fala aquilo que eu estava falando com vocês, ó, você não tromboliza o paciente que tem um tempo não claro, tá? Então um tempo meio nebuloso aí do início do AVC, você não vai trombolizar. Deixa eu ver o que é mais importante aqui para a gente colocar. Ele coloca aqui o seguinte, ó, não tem evidência para você não fazer a trombólise num paciente que tem uma hipotenusação muito severa, só que, por opinião de especialista, não é recomendado fazer alteplase nos pacientes que a TC de crânio exibe regiões que são visivelmente hipotenuações, regiões mortas, tá? Isso aqui é grau de recomendação de especialista. Então, se o seu neurologista do seu serviço, por exemplo, olhar o paciente e falar não trombolize isso aqui, talvez seja uma boa você não trombolizar. Só que isso não tem evidência. Tá? Ele coloca a severidade da hipotenuação. Tamanho não. Não que eu me lembro, mas a gente vai chegar ali na frente. Porque os pacientes têm um prognóstico pior, tá? Mas isso aqui é discussão clínica, tá? Se não tem evidência, depende do seu serviço, depende do paciente. Mas da forma como ele coloca isso, se o neurologista do seu serviço chegar e falar, cara, tá, essa região aqui tá muito, a hipotenuação tá muito severa, não vamos trombolizar, tá muito grande, a hipotenuação já muito severa, não vai ter benefício, você pode não trombolizar também por grau de recomendação do especialista, tá? Mas não tem evidência. Isso não, certo? Então você pode argumentar, isso não tem evidência e o paciente teria indicação de trombolizar, na verdade. Formalmente ele tem indicação de trombólise, porque não tem evidência de que não tem benefício, tá? Mas há discussões. Ele exclui também, a gente vai falar das contraindicações, mas no outro artigo, que está mais arrumado, tá? Mas trauma, hemorragia, hemorragia gastrointestinal, aqui ó, os novos anticoagulantes, viu, Vinícius? Então aqui também, endocardite infecciosa, dissecção de aorta. Você não vai tomar uma pessoa com dissecção de aorta, né? Beleza. Aí dá uma repetida aqui, né, nas coisas que a gente já estava falando. Aqui é aquilo que a gente discutiu hoje, tá? Então, o que é que ele coloca aqui no guideline? Os pacientes que melhoram. Então, a alteplase, ele ainda é razoável nos pacientes que apresentam um moderado a severo AVC isquêmico, que demonstram uma melhora cedo, tá? Mas eles ainda continuam com desabilitados, né? Com o julgamento do examinador. Então, isso foi a situação que a gente teve hoje, por exemplo. O paciente deu aquela melhorada, mas ele ainda estava com aquele grau de exame neurológico dele, você ainda via, esse cara vai ficar incapacitado, você podia trombolizar igual, tá? Não é porque ele está melhorando que você não tem indicação pelo guideline, porque o paciente está melhorando que você não. Eu vou esperar para ver, não vou trombolizar porque ele está melhorando. Contraindicação, não é. Tá? Pelo guideline, se ele ainda persiste inabilitado, pelo que você vê ali na hora, o paciente deu uma melhorada, mas ele ainda está com um grau severo aqui de déficit, ainda está indicado trombose. Tá? Antigo, né? Junta sequela com sequela. O grau de glicemia que ele fala de 50 a 400, tá? Aquela glicemia que a gente estava colocando lá, que ele não falava nem valores, aqui ele coloca valores, tá? Então isso aqui é bom para protocolar. Isso aqui é bom para protocolar intra-hospitalar, tá? Você pega esses valores, já protocolar uma vez no protocolo intra-hospitalar. Então de 50 a 400, dá um valor aí, virtual aí. Beleza, vamos mais para frente ali, porque isso aqui a gente vai falar no outro guideline que está mais arrumado, tá? Quando que você vai parar a trombólise? Você começou a fazer a trombólise no paciente, ele começa a ter dor de cabeça importante, hipertensão aguda, náuseas e vômitos, piora muito o NIH dele, o exame neurológico, você vai descontinuar a infusão e vai fazer uma TC de crânio. Tá? Então está trombolizando o paciente, ele começou a ter essas coisas aí, você para a infusão
trombolítico, vai para TC de crânio ver se não sangrou, o que é que teve. Você pode até voltar depois para o trombolítico, tá? Não é porque você parou que você não pode voltar, não. Você pode tomografar, viu que não era nada, a pressão melhorou, foi alguma outra coisa ali, não era um angioedema, não era uma alergia, não era sangramento, o paciente ficou bem, você pode voltar a trombólise, inclusive. Tá? Você suspeita que está tendo uma conversão hemorrágica. Descartou, você volta para a trombólise. Até onde eu sei, sim. Claro que o que eu estou falando aqui é o que eu sei e o que eu estou lendo aqui, tá? Posso estar enganado aqui, mas eu acho que sim. Até onde eu sei, sim. Porque você viu que não é transformação hemorrágica, você tomografou, viu que não é, tá? Beleza, ele manda você fazer uma imagem de crânio depois de 24 horas da trombólise, tá? Bom, você pode fazer também a tenecteplase. Outros trombolíticos não são indicados, tá? Então, ou é a alteplase ou é a tenecteplase. Ele coloca aqui que você pode fazer a tenecteplase em algumas situações que você acha que vai ter pouco benefício. A tenecteplase é mais barata e ele indica aí que você use a tenecteplase no paciente que tem um AVC mínimo ou que tem uma artéria, uma oclusão maior, intracraniana maior, tá? Você pode usar, você fala, pois acho que não vai funcionar, então eu vou usar o tenecteplase, tá? Mas isso é uma recomendação bem fraca, tá? Mas tem serviço que faz isso, eu já vi. De guardar a tenecteplase, que é mais barato, para os pacientes que acham que não vai ter muito efeito, tá? Para não gastar o teplase, por exemplo. Outro trombolítico não tem comprovação, tá? Beleza, aqui ele entra na parte da trombectomia mecânica, tá? É bom vocês saberem, tem um estudo que foi publicado tem uns 2 meses aí, tá? Que foi feito no Brasil, inclusive. Aqui no Brasil, multicentro, que comprovou, bem comprovado, assim, o benefício que tem de fazer terapia endovascular no paciente com AVC isquêmico, tá? Vocês viram esse estudo sair, não? Alguém viu? Circulando por aí nos grupos? Passou, brasileiro, tá? Está sendo mundialmente comentado, inclusive. Então, os pacientes que têm... Então, tem um benefício muito grande de você fazer terapia endovascular. O bom mesmo serviço que é de referência para neurointensivismo e para AVC isquêmico, tem terapia endovascular. Lá no hemodinâmico, o cara vai lá, abre a artéria com terapia endovascular, tá? Radiologia intervencionista ou neurologia intervencionista, tá? Isso tem muito benefício, foi bem comprovado e foi mais comprovado agora ainda esse ano, tá? E aí você tem pacientes que entram nesses critérios de elegibilidade para fazer trombectomia mecânica. Diferente do infarto, que você, se você sabe que você vai fazer trombectomia mecânica, vai fazer angioplastia, você não tromboliza o paciente, no AVC isquêmico não, mesmo que você vai fazer, você tromboliza também, tá? No infarto tem aquela história, né? Se o paciente dentro da janela dele de 12 horas, se em menos de 120 minutos ele vai ser angioplastado, você não tromboliza ele quimicamente, né? Você aguarda para angioplastia, transfere ele para angioplastia. No AVC isquêmico é diferente. Mesmo que esse paciente vá para trombectomia mecânica, está indicado você fazer trombólise com teplase. A janela é maior, né? Sim, a janela é maior para trombectomia mecânica. Tá? Eu não vou nem me arriscar aqui a falar, porque tem estudo recente, tem estudo de andamento, inclusive, tentando ampliar mais a janela, com alguns critérios de paciente, tá? Então, isso ainda está meio, para ser fixado, ainda acho que vai levar um tempo aí, porque tem estudo em andamento, inclusive, tá? Mas a janela é maior. Então, os pacientes que são elegíveis para alteplase e para trombólise, eles devem receber alteplase, mesmo se a terapia endovascular é considerada, tá? Então, você vai trombolizar igual. Mesmo que você fale, esse paciente aqui vai para trombectomia, você tromboliza do mesmo jeito, tá? E os pacientes que... Tá, e outra coisa é o contrário também. Os pacientes que você tromboliza, você não tem que esperar a melhora da trombólise para poder indicar a trombectomia mecânica, tá? Eles vão para a trombectomia mecânica igual também. Não é para esperar a melhora. Deixa eu ver se vai melhorar com a trombólise, né? Ele vai para a trombectomia mecânica igual, tá? Então, só para citar aqui quais são as indicações de stent aí, quais são os critérios, né? Até 2018, isso mudou já, tá? Mas até 2018, quais eram os critérios aí para você indicar a trombectomia mecânica? Então, o paciente com IMRS entre de 0 a 1, 0 e 1, tá? Deixa eu mostrar para vocês o IMRS aqui, que é o rank score. Tá? Vocês já viram o rank score? Score de rank? Acho que eu não sei onde eu coloquei aqui, peraí. Então, os estudos de AVC, normalmente você vai ver essa escala aqui, tá? Que é a escala de rank.
você sempre vai ver a discussão em torno do MRS. Tá? Eles já entendem que todo mundo sabe o que é o MRS e começa a falar dos números do MRS. E aí você já vai interpretar assim, os pacientes ficaram com MRS tal, ficaram com MRS tal. Então é bom você saber essa escala, como é a graduação, porque você já lê os estudos direto sem precisar voltar para ela. Tá? Então o MRS ele vai de 0 a 6, 6 é o paciente morto, 0 é o paciente que não tem sintomas, tá? E quanto maior o MRS do paciente, mais severa o déficit do paciente, tá? Quanto menor o MRS, menor o grau de desabilitação, né, do paciente. A palavra em inglês foge. Desabilitação é o quê? Disfunção. Beleza? Cadê? Então, beleza. Então, para você para você botar o paciente na trombectomia mecânica, ele tem que ter um score MRS antes do AVC de 0 a 1. Significa, por exemplo, não pode ser um paciente sequelado de AVC, tá? Um paciente, pelo menos até aqui. Então, por exemplo, se o paciente... Ué, por que a reunião vai acabar aqui? Não, não tem não. Nesse nunca teve isso. Eu abro de novo. Se acabar, eu abro de novo, tá? Mas não vai dar para ficar gravado depois pro pessoal assistir. O Eduardo queria assistir. Eu tô lendo o guideline, só leio o guideline, eu tô lendo junto com vocês, tá? Comentando, né? Sim, então para o paciente ir para trombectomia mecânica, ele tem que ter um MRS pré-AVC de 0 a 1, então não pode ser um paciente já acamado, sequelado de AVC. Tem que ter uma oclusão da artéria cerebral média segmento M1, tá? Vocês sabem qual que é o segmento M1 da artéria cerebral média? A artéria cerebral média, ela começa, o primeiro segmento é o segmento M1, antes dela dividir o segmento superior para o segmento inferior, tá? É o tronco da artéria cerebral média, digamos assim, logo quando ela começa, tá? Então tem que ter um segmento calibroso da artéria cerebral média acometida, não pode ser um subsegmento, até as evidências desse estudo aqui, do que fundamentou esse guideline. O paciente tem que ter mais do que 18 anos, o NIH dele tem que ser pelo menos maior do que 6, então não pode ser um AVC com déficit muito pequeno, tá? O aspects dele tem que ser maior do que 6. Vocês sabem o que é o aspects? O aspects é esse score aqui, ó. O aspects, ele vai pegando todas as regiões cerebrais, tá? Então M1, M2, M3, M1, M2, M3, aí ele começa aqui, ó, M4, M5, M6 e aqui os núcleos da base, tá? O aspects, ele começa a graduar e tirar ponto do paciente a cada região dessa que está acometida. O aspects é um score para você ver o tamanho do AVC, para isso que ele serve, para você ver o tamanho do AVC isquêmico, tá? Quanto menor o aspects, maior o tamanho do AVC, tá? Mais regiões acometidas. Então o aspects tem que ser pelo menos maior do que 6 e o tratamento tem que ser iniciado em pelo menos 6 horas dos sintomas. Isso já mudou, tá? Não é mais 6 horas, já tem vários grupos de pacientes aí que pode estender esse tempo aí. Mas isso aqui eu não vou comentar muito porque não tem tanta importância prática pra gente aqui, porque a gente não faz trombectomia mecânica aqui, tá? Aí ele fala aqui que o segmento M2 você pode fazer, mas o grau de recomendação é bem menor, tá? Ele foi bem mais provado lá pro segmento M1. Certo? Eu acho que eu botei aqui o segmento também. Eu peguei uma imagem aqui, ó. Aqui. Não, aqui é do aspect também. Tá. Bom, e aí ele fala também dos estudos aqui que fundamentaram a trombectomia mecânica. Isso aqui pra gente não tem muita importância, não. Agora, pelo menos, tá? Talvez daqui a um ano, né? A gente volte a discutir o mesmo guideline. Se tiverem aí trombectomia mecânica no serviço, a gente volta a discutir esse assunto. Mas agora não tem muita aplicação prática. Fala de novo da pressão. Bom, aí ele entra aqui na terapia antiplaquetária, tá? Terapia antiplaquetária a gente vai discutir mais na outra revisão também. O que é que ele coloca aqui? Então, o paciente ele tem que receber aspirina, idealmente entre 24 e 48 horas você tem que começar o tratamento com aspirina, tá? Para esse paciente. Ele coloca aqui a dose é de 160 a 300 miligramas, tá? Tem outros estudos, outros guidelines que colocam de 75 a 300, tá? Que também não está errado. Tem vários estudos com aspirina e clopidogrel divergindo entre si, tá? Tem vários deles com divergências de recomendação, inclusive. Eu gostaria de seguir o guideline de referência, que é esse, tá? Mas você pode criticar a depender do
do que você leu e interpretou dos estudos também. E aí ele chega aqui nessa discussão nossa aqui, que a gente discute sempre ali, é o seguinte. Esse estudo chamado Chance, ele provou que, já teve outros 2 estudos, tá, que eu vou mostrar aqui para vocês também, que pacientes com AVC mino e AIT de alto risco, eles têm benefício de dupla antiagregação plaquetária por 21 dias. Tá? E isso reduz a chance desse paciente fazer novo AVC em 90 dias. Então, o que é um AVC mino? Aqui, ó, que está escrito. O AVC mino é o NIH menor ou igual a 3 e o AIT de alto risco é com essa escala aqui, ó, ABCD2, maior do que 4. Tá? Esse estudo de Chance Trial mostrou isso. Então, um AVC pequeno ou um AIT de alto risco tem benefício de você fazer clopidogrel e AS por 21 dias. Tá? E esse estudo desenhou assim, você depois coloca o clopidogrel sozinho por 90 dias. Depois você volta ao AS. Tá? Esse outro artigo que a gente estava lendo aqui, ele coloca uma recomendação um pouco diferente. Aí eu vou falar desse artigo aqui, tá?